Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas. E agora vamos estudar sobre os últimos dias e o princípio das dores. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da palavra viva do Deus vivo. Sendo assim, nós vamos dar início ao nosso estudo sobre os últimos dias e o princípio das dores. Os últimos dias, eles começaram desde o tempo da igreja primitiva. Nós temos, assim, alguns versículos bíblicos que nos falam sobre esses últimos dias, como, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21, a palavra do Senhor diz: mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, olha bem a ênfase, que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro, depois que o Espírito Santo desceu, ele pregou aquela mensagem e então ele usou esse texto de Joel. Primeiro aos Coríntios também, no capítulo 10, versículo 11, diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha a ênfase, o fim dos séculos tem chegado. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aqui está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que foi conhecido, o seu sacrifício foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Todas essas passagens nos fala que os últimos dias, ou o fim dos tempos, eles começaram desde o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio instalar, ele veio estabelecer esses últimos dias. Mas a vinda de Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo vier pela segunda vez, ele vai trazer esse fim propriamente dito. E nós vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus estabeleceu os últimos dias e na sua segunda vinda nós vamos ver o fim propriamente dito de toda essa história da humanidade. Mas também esta verdade que toda era presente é o fim, é de uma enorme significância para as nossas vidas, algo assim bem prático. Nós podemos tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. E a primeira lição é esta: que estamos todos vivendo no fim e experimentaremos em algum grau os eventos desse fim. Cada geração em seu tempo tem experimentado esse fim. O fim não chegou para aquelas gerações que já foram antes de nós, mas eles experimentaram de alguma forma, de alguma maneira, esses últimos dias, as profecias escatológicas
sobre o fim dos tempos, de alguma forma na geração de cada um, eles experimentaram. Então nós devemos entender muito bem essa questão. Cada geração, no seu tempo, vai experimentar de alguma forma. Como, por exemplo, agora nessa época do ano 2020, nós estamos experimentando essa pandemia. De alguma forma, nós experimentamos esses últimos dias e nós vamos passar e virá outra geração depois de nós que experimentará outras questões escatológicas. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 34, a palavra do Senhor diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, naquela geração da igreja primitiva, eles experimentaram. E assim, em toda a história da igreja, os crentes, os cristãos têm experimentado, de alguma forma, algum grau desses eventos dos últimos dias. A outra lição que nós podemos tirar é que devemos viver em expectação do fim, e não como se ele estivesse distante no futuro, sem qualquer relevância imediata. Se você observar a igreja primitiva, ela vivia nessa expectação. Temos muitos textos sobre isso, e todas as gerações viveram essa expectação do fim do mundo, da volta de Jesus. E a nossa geração não é diferente. Nós vivemos observando os tempos, porque conhecemos as profecias e a gente sabe que o fim está chegando. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós não podemos pensar assim no futuro distante. Nós estamos dentro da escatologia. Então a nossa expectação deve ser essa. Em terceiro lugar, nossa esperança deve estar no que virá, e não neste mundo e nas coisas deste mundo. Elas chegarão ao seu fim. As coisas desse mundo irão chegar ao seu fim. A nossa esperança deve estar na palavra do Senhor, em suas promessas, em suas profecias. A igreja não é desse mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Buscai as coisas lá do alto. A nossa esperança vem do céu, vem do trono de Deus. É do trono de Deus que sai a ordem para as bênçãos que nós precisamos para viver nesse mundo. Então não podemos jamais ter esperança neste mundo, porque esse mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Em quarto lugar, vivemos como peregrinos, estrangeiros, sabendo que a nossa jornada deve em breve terminar. A nossa redenção se aproxima. Quantos já se passaram? Quantas gerações de cristãos, servos do Senhor, já passaram nesta terra, neste mundo, fizeram a sua história, passaram por essa história, viver um momento escatológico na sua geração, no seu tempo. Agora é a nossa vez. Nós também entendemos que somos estrangeiros, peregrinos. E agora, amados irmãos, nós vamos falar sobre o princípio das dores, ou também conhecido como o início das dores. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, que significa forte dor, sofrimento, espasmos como de dores de parto. Esse princípio das dores traz esse entendimento.
traz esta compreensão. As dores de parto se iniciam em determinado momento da gravidez e vão se intensificando até que a criança venha à luz. Esse princípio das dores é justamente assim. As dores estão se apertando, as coisas estão acontecendo. Sofrimento, dores, terremotos têm acontecido, guerras, fomes, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O evangelho tem sido pregado em todos os lugares, em todos os cantos, mas ainda é apenas, como disse o Senhor Jesus, porém tudo isto é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Eu imagino também, amados irmãos, esses últimos dias, esse princípio das dores, eu costumo ilustrar como um grande funil. Imagine um grande funil. E aí esse funil, ele vai se afunilando, ele vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, até quando chega naquele gargalo apertado. Eu imagino também esse princípio das dores dessa forma. Então nós vemos guerras, fomes, terremotos. Esses sinais estão acontecendo hoje em dia e sempre aconteceram. Sempre houve guerras, sempre houve terremotos, fome, peste. Nas gerações passadas, eles experimentaram tudo isso. Mas à medida, amados irmãos, que vai se afunilando e vai chegando perto da volta do Senhor Jesus Cristo, vão se intensificando, tomando grandes proporções. Para nós termos uma ideia, já houve outras pandemias em outras gerações, mas não chegou a essa proporção que nós estamos vivendo hoje no ano de 2020, com esse Covid-19. É esse o entendimento que nós devemos ter. As coisas sempre aconteceram, mas à medida que vai chegando o fim propriamente dito, as coisas vão se intensificando. Tudo vai se intensificar. As guerras, fome, peste, tomando grandes proporções. As proporções, elas vão se agigantando, elas vão aumentando cada vez mais à medida que for chegando esse fim. E aí, quando nós estivermos próximos da vinda do Senhor, as coisas se intensificarão mais e mais, e as questões irão aumentar, as dificuldades irão aumentar cada vez mais. E cada geração vai experimentando uma parcela da escatologia. Cada geração vai experimentando alguma coisa do fim dos tempos, dessas dores. É esse o significado, amados irmãos, dos últimos dias, que foram estabelecidos com a primeira vinda do Senhor. O princípio das dores, que foram estabelecidos com a vinda do Senhor na igreja primitiva, e nós estamos vivendo agora, nesta geração, todas essas coisas, e as gerações futuras irão experimentar com mais intensidade, até chegar à volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, e que você possa viver a cada dia firme nesta palavra, firme nas promessas do Senhor, firme naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou em sua palavra. Aleluias. Fique na paz. Deus te abençoe. Amém e amém. Então nós vimos aí os últimos dias, o princípio das dores. Que Deus possa ter falado ao seu coração através desta palavra. O nosso próximo estudo vai ser sobre a grande tribulação. Fique na expectativa e que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.